quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Eu vou estar controlando o chat aqui, e aí eu vou encaminhando para a professora Júlia. Tá? Então, eu sei que a maioria aí conhece a professora Júlia, mas é sempre bom falar um pouco sobre quem é a Júlia. Júlia é uma professora, ela é professora mestre, eu até coloquei aqui, em Biologia Funcional e Molecular, neuroeducadora, doutoranda em Ciências da Educação e coordenadora. Júlia, depois você me corrige aí na questão do que você é coordenadora, que eu tenho dificuldade em falar esse nome, tá? Mas é na área da neurocomunicação, e ela é autora da área de ciências da editora Neriá, e também líder do Ministério de Jovens aqui da Primeira Igreja Batista Livre. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, Má. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho dessa área que eu amo, né? E que os jovens que estão lá mais em contato com a gente estão sempre me ouvindo falar, mas é muito gostoso poder expandir o assunto. E é practitioner em neurocomunicação o nome. Tá vendo? Você sabe que eu fiquei morrendo de medo aqui, né? Porque é tanta formação que a gente acaba ficando com medo de escapar alguma coisa, tá? Então, ela é coordenadora do quê? Como é que é o nome? Do practitioner. Practitioner, na área de neurocomunicação. Logo, né, daqui a alguns anos, vai ser doutora na área de ciências da educação. Gente, Faltam então vamos lá. 3 anos e meio. Passa rápido, passa rápido. Mas como esse tema é muito legal, né? Falar de fé, de ciência, fé, e trabalhar o diálogo em uma perspectiva dentro do meio cristão é tão legal. Mas eu acho que não faz sentido se a gente falar disso se não começar ali da sua história com a fé e da sua história com a ciência. Então, Julinha, conta pra gente aí, por favor, como é que foi aí o seu processo de conversão e como isso pode ter ajudado, né, a escolher a carreira científica. Bom, algo interessante é que eu escolhi a biologia e me converti no mesmo ano, né? Eu tinha 15 anos, estava no primeiro ano do ensino médio, e aí, por amigos que começaram a me convidar para vir para a igreja, eu estudava junto com eles em um colégio cristão. Aí eles me convidaram para ir para a igreja, eu comecei a frequentar e tive a minha conversão ali muito próximo, né, de toda a minha família, que também começou a frequentar junto com a gente a igreja, né, junto comigo a igreja. Então, esse meu processo de conversão foi algo muito natural, que surgiu pela convivência no meio dos jovens. É muito interessante falar isso, porque às vezes quando a gente fala de testemunho, a gente espera uma grande história, né, um grande problema na vida que traz uma conversão. E comigo, na verdade, foi a convivência no meio que me fez entender a importância de reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. E eu acho que o que mais me influenciou nesse meio é que era um meio aberto ao diálogo. As outras vezes que eu tinha tido algum tipo de contato com instituições religiosas eram instituições bastante fechadas, onde os líderes diziam que estava correto e as pessoas tinham que aceitar. E eu, como vocês vão perceber aqui, sempre fui uma pessoa muito questionadora, nunca aceitei nada muito, né, de resposta pronta, e encontrar esse espaço de questionamento me fez entender que eu poderia continuar com essa natureza questionadora, crendo em um Deus que é aberto ao diálogo, né? Ele se abriu para esse relacionamento com a gente, e a igreja ela também tem que ser esse local de diálogo e de bons relacionamentos. E nesse mesmo ano, então, aos 15 anos, eu comecei a ter aula de biologia, né? Foi meu primeiro ano do ensino médio. E eu sempre soube que eu queria ser professora. E quando eu descobri a biologia, eu falei, é isso, tenho certeza, né? Eu brinco que foi amor à primeira vista e que é algo muito interessante da gente pensar, porque esse meu primeiro contato com a biologia foi em um colégio cristão, né, onde eu estudava, e eu estudava lá a princípio por, né, outras questões, porque era próximo da minha casa e tal. Então, não era porque a minha família já era cristã, mas isso me proporcionou ter o contato com a ciência
Então, ela nunca foi excluída, né, dessa educação, que era uma educação cristã, mas passada de maneira com que a gente pudesse perceber que ela e a Bíblia andavam ali, né, juntas, que não era necessariamente uma eterna briga entre ciência e fé. E eu acho que tudo isso colaborou, então, para que eu sentisse esse acolhimento de tá tudo bem estudar a ciência e ser cristã. Não existe uma briga, uma dicotomia entre as duas coisas. Então, eu acho que a minha conversão em um lugar onde o diálogo sempre foi muito possível me ajudou a seguir com essa ideia de, né, ir para a área da ciência. Você sabe que você estava falando dessa questão, né, da dicotomia. Eu fico pensando que, de repente, e aí eu te pergunto, né, a questão da relação fé e ciência parece contraditória mais por uma questão cultural do que necessariamente prática. 100%. Né? A gente vê muitos cientistas, aliás, o senso comum acredita que quanto mais ciência você faz, menos você acredita em Deus. Na verdade, é o oposto, né? Isso é válido dentro do campo científico, mas também é válido dentro da filosofia. Mas, na sua formação, você acha que, por exemplo, a formação de um cientista, ela pode interferir positivamente na jornada cristã? Porque isso é uma das perguntas que as pessoas fazem demais, e principalmente, não só os jovens, mas pessoas mais velhas, quando você vê dentro da igreja alguém falando, eu quero fazer faculdade X, e aí a pessoa, mas se você estudar tal coisa, isso vai acabar com sua vida na fé. O que você acha desse tipo de pensamento? Olha, é um pensamento, acho que que vem de um senso comum, né? De pessoas que não tiveram envolvimento real com a ciência. Eu sempre falo que eu enfrentei mais resistência de cristãos em relação a cientistas do que de cientistas em relação a cristãos. Eu sempre fui muito mais questionada mas como você acredita na ciência sendo cristã, do que um cientista, né? E eu tive um contato assim amplo ali durante alguns anos da minha vida no meio acadêmico, científico mesmo lá na Unicamp, e eu digo que lá eu fui questionada uma única vez e no sentido de curiosidade, não de confronto. Então é algo que é muito possível. Eu vejo que o meio científico hoje é um meio bastante tolerante em relação a isso, desde que você compreenda que existem limites da sua fé dentro da ciência. E a gente também vai precisar compreender que existem limites da ciência dentro da nossa fé, porque são campos diferentes de estudo, são áreas que respondem perguntas diferentes. E eu acho que é isso que as pessoas precisam compreender, que não existe uma briga entre ciência e fé, porque as duas atuam em locais diferentes para a nossa compreensão de mundo. É a mesma coisa que perguntar quem é mais importante, o professor ou o médico? Depende do contexto. Para alguém que não foi alfabetizado, o professor. Para alguém que precisa de um socorro rápido, o médico. O médico não chegaria onde ele está se ele não fosse alfabetizado por um professor. Mas ali naquele contexto de mundo, eu preciso de profissões diferentes para resolver problemas diferentes. E eu vejo que a ciência e a fé é justamente isso. Elas atuam em campos diferentes, porque as perguntas que são feitas para a ciência não são as mesmas perguntas que são feitas para a teologia. E quando a gente tenta colocar uma no nicho da outra, a gente vai ter conflito. Mas se a gente aprende, enquanto cristão, compreender a ciência como algo divino, e enquanto cientista, compreender Deus como algo soberano e transcendente, que não necessariamente vai ser explicado pela ciência, a gente consegue ver beleza na natureza. Eu gosto muito, né? Nos jovens eu sempre comento sobre os versículos que dizem lá em Gênesis que Deus viu que tudo era bom. Então ele contemplou a criação dele, ele estava satisfeito com aquilo que ele fez. Se ele viu que era bom, quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente contempla essa natureza e entende como ela funciona, mais a gente vê a bondade e a beleza de Deus, porque tudo que está ali tem o DNA dele, tem a impressão digital dele.
Então, quanto mais eu compreendo ciência, mais eu percebo o porquê Deus viu que tudo que ele fez era bom. E quanto mais eu percebo que o que ele faz é bom porque a essência dele é boa. Então, pouca ciência afasta de Deus, muita ciência com certeza aproxima. Olha, eu estava pensando agora no Luiz Pasteur, porque ele é o famoso por causa dessa frase, né? O pouca ciência afasta de Deus e muito aproxima. Mas tem uma coisa que é bacana. Você citou da questão das áreas de diferentes campos de atuação. A teologia trabalha que Deus ele tem a revelação específica, né? Que aí a gente compreende com as escrituras, que é o objeto de estudo da teologia. Mas também a gente tem a revelação geral, que é a natureza propriamente dita, né? Em tudo que envolve a natureza, não os aspectos só biológicos, mas físicos, cosmológicos. Então a gente compreende que Deus ele se faz conhecer através da revelação geral. E aí eu vou te fazer uma pergunta que é muito que é fascinante, porque da sua área, biologia, ela depende muito da parte da observação, né? De comportamento tal, em diferentes espécies. Como você acha que isso desafia como cientista e como isso te aproxima da fé? Eu sei que você citou agora o Luiz Pasteur, mas eu acho legal ficar isso claro, porque as pessoas acham que às vezes a gente precisa abandonar a Bíblia para fazer ciência, e não necessariamente, porque a gente está lidando com revelação geral, a gente está lidando com criação direta de Deus. Então, como é que você lida com isso como bióloga? Isso em algum momento te atrapalhou? Não, porque na verdade, eu acho que é justamente isso, né? De deixar cada um no campo onde tem que estar. Eu preciso compreender, por exemplo, que a Bíblia é infalível e ela é inspirada por Deus, mas que as revelações que são colocadas ali, quando a gente fala de criação, por exemplo, elas são, né, dadas a Moisés para que ele explicasse isso para um povo que tinha pouco ou nenhum conhecimento científico. Né? A gente precisa lembrar que eles precisavam dar ordem de fazer suas necessidades fisiológicas fora do arraial para que isso não contaminasse o povo. Hoje, para a gente, é muito claro, né, que as fezes são contaminantes. Naquela época, nem esse conhecimento muito básico de ciência existia. Então, não faria sentido um aprofundamento científico no quesito átomos, moléculas, quarks, nesta explicação bíblica, porque o que eles precisavam era acreditar que era Deus a causa primeira de tudo isso. Quando a gente traz isso para o campo científico, a grande questão da ciência é qual é a causa primeira? É o que a gente não sabe explicar. E para mim, a causa primeira sempre foi Deus. E aí, a partir disso, ele fez as coisas como são e ele nos dá inteligência e capacidade tecnológica que só acontecem porque ele permite, né? Porque ele dá essa abertura para nós, seres humanos, de descobrir de maneira mais aprofundada como tudo isso funciona. Então eu vejo que a ciência, ela vai descobrir o tamanho, onde fica, como funciona. A teologia ou a fé, né, tirando, né, desse campo mais técnico do estudo da Bíblia, mas quando a gente coloca a nossa fé, ela nos diz o que fazer com isso. Vou dar um exemplo de um assunto bastante polêmico, mas que acho que vai ficar claro. A ciência descobre a partir de que ponto a vida começa a existir. A ciência descobre quando é que um novo DNA é formado, quando é que o coração e o sistema nervoso começam a funcionar. Mas não está no campo da ciência responder o que fazer com essas informações. Está no campo da teologia e da filosofia o que eu faço a partir dessas informações, de quando se dá o princípio da vida, quando eu falo de aborto, por exemplo. Então, e percebam que dificilmente vocês verão cientistas sérios envolvidos nessas questões, porque não está no campo da ciência. E o cientista sério não se presta a esse papel dessa discussão, porque ele entende que não está na área dele. Que essa escolha do que eu faço a partir do momento que eu sei que quando ocorre a fecundação já existe um ser vivo, quem responde é a ciência. Então não existe briga, porque a teologia não vai conseguir se aprofundar no como e a ciência não vai conseguir se aprofundar no o que fazer com essa informação. Então eu acho que dá para lidar muito bem com isso
justamente quando a gente coloca cada uma ali no seu local na nossa vida. Ou a gente tem na área da filosofia, da ciência, aquela coisa que de filosofia propriamente dita, ou a própria teologia, elas lidam com os porquês, enquanto a ciência lida com o como. Né? Então, aquela coisa da funcionalidade. Você deu o exemplo do aborto, mas você vê que a Marta colocou aí no chat, né, que há intersecção entre ciência e fé, né? Você acha que, aproveitando aqui a questão da deixa da Marta, que ciência e fé não são excludentes, né? Porque elas acabam se complementando. Sim, exatamente isso. Eu acredito que existem questões onde a gente vai precisar entender o funcionamento pela ciência e escolher o que fazer com isso através da nossa fé. Hoje eu estava dando uma aula de bioética e surgiu ali um questionamento sobre a fertilização in vitro, né? Porque uma blogueira famosa aí declarou que fez e tal. E o que a Bíblia diz sobre a eliminação desses embriões que não são utilizados. Então, para responder essa questão, só Bíblia não resolve e só ciência não resolve. A gente vai precisar trazer ali, né, justamente a intersecção entre elas para conseguir uma resposta razoável para esse questionamento, porque é algo muito novo, né? Não fazia sentido ter ali um versículo sobre inseminação artificial naquele contexto onde a Bíblia foi escrita. E é legal a gente pensar isso, porque, assim, é lógico, nós cremos na suficiência das Escrituras, tá? Ela é 100% inspirada por Deus e ela é válida para tudo qualquer coisa. Mas há alguns limites, por exemplo, que a Bíblia não lida, né, com certas circunstâncias atuais, porque o tempo em que ela foi escrita, né, ela estava lidando com questões daquele tempo. O que nós podemos pegar são os princípios daquela época e compreender à luz da palavra e aquilo que Deus vai colocando nos nossos corações, como lidar com situações atuais, né? Então, acho que às vezes as pessoas pegam falas como essa, né? A gente trabalhando isso, é como se a Bíblia não tivesse importância. Não, muito pelo contrário, ela tem total importância, mas a fertilização in vitro não era uma questão daquela época e não tinha nem tecnologia e nem ciência para poder falar sobre, porque se tivesse, com certeza, alguma coisa teria. E aí, isso lança um desafio, tá? Você está falando dos desafios dessa relação entre fé e ciência, mas como é se declarar cristã? Eu vou pegar uma coisa que é muito legal, tá? A gente tem uma minoria de mulheres hoje que são cientistas, tá? Ainda é um campo majoritariamente masculino. Dependendo da área, né? Não sei como é que é a biologia, mas eu falo da minha área, que é ciências humanas, os pesquisadores, a maioria são homens. Mas quais são os desafios de ser cristão no meio científico? Mas aí eu vou lançar uma em cima dessa, tá? Vai ser como é ser uma mulher cristã, que já se torna mais uma questão, se torna mais um caso raro, né? Como é que é ser uma mulher cristã no meio científico? Olha, é difícil principalmente pela validação daquilo que a gente diz. Porque muitas vezes, quando as pessoas reconhecem, né, a sua posição enquanto cristão, muito daquilo que você diz eles entendem que vem carregado da sua fé. Só que a grande questão é que quando a gente fala de ciência, os resultados não são manipuláveis pela minha fé. Né? As leis da física, da biologia, da ciência de maneira geral, elas vão funcionar para cristãos e não cristãos. Se um cristão e um ateu jogar uma bola de boliche de cima de um prédio, a resistência do ar vai atuar em ambas da mesma maneira. Só que, infelizmente, no meio cristão, muita gente ainda acha que o seu julgamento em algumas situações pode vir por conta da sua fé. Eu tive o privilégio de trabalhar, né, ali quando eu trabalhei mais precisamente com ciência, em um laboratório onde a coordenadora também era cristã. Né? Ela não era protestante, ela era católica, mas também cristã. Então, com ela especificamente, eu nunca tive nenhum problema e ela também era mulher. Nós éramos em 6 mulheres para um homem no laboratório. Então, ali na minha convivência mais diária, isso não foi uma questão. Mas
no meio científico, isso é sim um problema. Em especial quando a gente fala de questões, né, por exemplo, evolução, Big Bang, sempre surge esse questionamento de, tá, mas no que você acredita? E aí, quando você declara aquilo que você acredita, começam aqueles questionamentos. Mas você não leu o livro, tal? O que você entende sobre isso? E, infelizmente, muitas vezes, o cristão ele é tido como ignorante no meio científico, ignorante no meio de burro mesmo, né? Com perdão da palavra. Como se ele não pudesse estudar nada além das escrituras bíblicas. E, na verdade, as escrituras elas são infalíveis e elas são um guia para a nossa ética, para a nossa moral cristã, mas isso não nos impede de nos aprofundar em outras áreas do conhecimento e compreender a respeito disso. E quando a gente consegue ter a habilidade de responder sem usar só argumentos bíblicos, eu vejo que isso mais aproxima do que afasta. Porque os cientistas, eles percebem que você consegue ir para além daquilo que está na Bíblia sem contradizer e sem negar aquilo que está na Bíblia. E eu percebo que quando isso acontece, eles ficam curiosos para entender qual é a lógica que faz com que as duas coisas possam funcionar em conjunto na minha cabeça. E isso muitas vezes fez com que muitas pessoas tivessem curiosidade de entender mais a respeito da minha fé. Então, eu acho que é algo interessante. A gente saber argumentar com profundidade pelos dois âmbitos faz com que as pessoas nos respeitem. Então, por isso que a gente não pode ficar só no argumento bíblico quando a gente quer discutir ciência com cientista. É interessante, Júlia, dois aspectos rápidos a ser comentados, né? Se você pega Atos 17, quando Paulo está em Atenas, ele está conversando com dois grupos de pensamentos opostos, que são os epicureus e os estoicos, e ele usa, primeiramente, ele não usa um argumento vindo do Antigo Testamento, ele usa o conhecimento que ele tinha da cultura, né, para fundamentar o argumento. Então, a gente tem que, eu acho que é legal, o que é desafiador para trabalhar ciência e fé é se aprofundar em ciência é algo totalmente válido, principalmente nas questões de fé. Né? E aí eu vou fazer uma pergunta para você, porque a gente fala de ciência, ciência é um campo muito vasto. A gente está falando de física, biologia, astrofísica, neurociência. Na sua percepção, quais dessas áreas, por exemplo, há um conflito maior quando o assunto se torna bem a respeito da religião? Porque a gente sabe que a ciência ela surge com o cristianismo. A ciência ela é um fruto do cristianismo, porque chegou um exato momento no século XV que quanto mais se produzia ciência, mais perto de Deus você se encontrava. A pergunta é, qual é a área que para você há mais conflitos? Porque você tem duas áreas aí de formação que são complexas para a fé, que é a biologia, né, que é a sua graduação, e a sua especialização em neurociência. Sim, olha, eu vejo que dentro da biologia, as questões evolutivas, mas principalmente a astrobiologia, né, esse estudo de seres vivos ou a possibilidade deles em outros planetas, isso é algo que intriga muito e que eu acho que é uma das perguntas que eu mais ouço, né? Se eu acredito em vida em outros planetas, em outros lugares do universo. E aí a minha resposta é sempre: a gente precisa compreender o método científico. Então, o que é o método científico? Eu observo, questiono, levanto hipóteses e testo. E aí eu dou o seguinte exemplo: imagina que eu moro numa fazenda que só tem vaquinha marrom. E eu nunca saí daquela fazenda. Então, como eu só ando por aquela fazenda, eu só conheço vaca marrom. E aí eu não tenho nenhum livro que me garante se tem vaca de outra cor em outro lugar. E aí, o que eu vou afirmar para todo mundo? Só existe vaca marrom. Mas um belo dia, eu vou fazer uma viagem de carro, eu saio dessa fazenda da qual eu nunca tinha saído na minha vida, e eu vejo a vaca branca, eu vejo a vaca preta, eu vejo a vaca malhada. E aí eu percebo que o problema da minha afirmação de só existem vacas marrons era a minha limitação visual em relação àquilo. Então, eu estava ali sempre na primeira etapa do método científico, testando uma hipótese
num pequeno espaço. E eu acho que o grande problema que a gente vê na evolução, na astrobiologia, é esse. A nossa área de atuação para trazer essas respostas é muito pequena, né? Quando eu falo de astrobiologia, os nossos equipamentos mal vão 2 planetinhas para cá, 2 planetinhas para lá, né? Não tem como eu afirmar nem negar nada, porque eu não tenho ainda tecnologia científica para isso e nem respostas bíblicas claras a respeito de tal assunto. Então eu vejo que a astrobiologia é uma coisa que gera assim muito problema e muita briga, mais até do que a teoria da evolução. E dentro da neurociência, eu percebo que hoje já existe uma abertura muito maior para a compreensão do divino e do transcendental dentro, né, da neurociência, mas que quando a gente traz isso para estudos do comportamento, a fé tem que ficar de fora, né? Então, o comportamento ele não pode, pela ciência, ser explicado pela fé. Só que a grande questão é que aí a gente entra de novo naquela questão, não pode ser explicado pela fé, mas a ciência não tem uma explicação plausível, né? E aí entra naquela briga que muitas vezes o cristão faz o lado oposto também. A ciência tem uma boa explicação, mas ele não, o cristão não admite que a explicação da ciência é boa o suficiente. Então, eu acho que isso, o comportamento humano é uma coisa onde a fé é muito colocada de lado, e essa questão, né, de como surgem seres vivos, como eles evoluem, é o que mais traz problemas. E a bioética, né? Quando a gente fala de bioética, a ciência tem limites éticos muito mais amplos do que a nossa fé cristã. Só que algo interessante da gente pensar é que tá tudo bem você ser um cientista e respeitar os seus limites éticos dentro da ciência, porque isso acontece com cientistas não crentes, não cristãos. Eu conheço pessoalmente colegas que recusam trabalhos se eles precisam fazer testes em animais. Eu tenho, né, uma conhecida, inclusive, que não acredita em Deus, ela se declara ateia e ela não faz nenhum trabalho que exija testes em animais. Então, se a ética dela, enquanto vegana, pode ser respeitada, a minha ética, enquanto cristã, de não usar um embrião para uma pesquisa, também vai ser respeitada no meio científico. E isso é algo que eu vejo que é muito tranquilo até nesse meio, sabe? Esses limites éticos de cada um são muito bem respeitados, independente de terem uma base religiosa, como é o caso do cristianismo, ou não. Você me fez lembrar a bioética, como é um campo também da filosofia, a gente trabalha muito a questão da ciência, ela se molda em questões onde entra conflitos até religiosos. Quando a gente pega a testemunha de Jeová que não aceita transfusão de sangue, hoje há, pelo respeito, né, à fé dos testemunhas de Jeová, hoje se tem outros mecanismos científicos para que eles possam ser alcançados por causa da compreensão deles do que contém no sangue, né? Mas isso, voltando a uma questão interessante, daí o Lucas colocou aqui no chat, a gente estava falando que às vezes os extremos eles são muito complicados, né? Então a gente tem hoje uma coisa que é o cientificismo, quando a ciência ela se torna uma espécie de religião, e é onde ela não pode ser questionada, quando na verdade o que faz a ciência ser ciência é exatamente poder ser questionada. E às vezes eu acredito que a pandemia, e aí entra a questão do Lucas, a pandemia ela potencializou, né, se falar em nome da ciência. Um monte de gente que não é formada em áreas que são complexas, né, que exigem um repertório para você poder falar, e aí se cria teorias a respeito de vacinas, ou é a favor ou é contra, né, se você fala uma coisa contra você, já é jogado no limbo do negacionismo, e aí envolve uma questão de política e também de religião. Então, você vê que são duas linhas que elas formam o pensamento social, né? Elas ajudam não só no pensamento, mas no comportamento coletivo. Você acha que, por exemplo, essa ideia de usar, agora, falando em nome da ciência,
Você acha que a política e a religião, elas contaminaram o debate científico? Totalmente. E aí eu sou super contra aquela máxima de que política, religião e futebol não se discute. Se discute sim, porque se a gente não discute, cada um acredita no que quer e o que é verdadeiro fica perdido no meio desse achismo dos extremos. E a verdade é que na maioria dos debates desses achismos extremistas políticos e religiosos, a ciência estava no caminho do meio, né? Ela não servia a nenhum dos dois senhores nesse caso. Isso é algo muito importante da gente trazer, porque dados científicos serão conflitantes. Ponto. A ciência é assim. Numa semana sai um dado falando que o X está certo, na outra semana o outro grupo publica que o Y que é o melhor. E isso é o que faz a ciência avançar. Porque se o X estivesse certo e estivesse certo para sempre, a ciência ia ter ali 50 anos de existência e acabou. A gente não ia ter melhorado os medicamentos, diminuído os efeitos colaterais, a gente não ia ter aprimorado técnicas de cirurgia, a internet não existiria do jeito que existe hoje se a ciência não tivesse sido impulsionada pelos questionamentos. Então, tem sim que se debater o quanto que a religião e a ciência e a política têm entrado no campo da ciência e deturpado essas informações. Porque, como eu disse, eu acredito que elas são, né, coexistentes em um mesmo ambiente, que elas são complementares entre si. Mas quando eu quero obrigar a ciência a servir a minha fé, eu tenho um problema. Quando eu quero obrigar a ciência a servir a minha visão política, eu tenho um problema, porque eu vou deturpar dados, eu vou deixar dados de fora, e isso contraria completamente o método científico. E é triste ver que muitos cientistas cederam a isso nesse meio do caminho, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Né? Tanto para o extremo todo mundo vai morrer, quanto para o extremo negacionista. Né? Cientistas acabaram comprando esses lados porque eram mais confortáveis, e eu vejo que a ciência em si, em alguns pontos, ficou de lado, porque virou uma briga de egos, né? Virou a briga de direita e esquerda, cristão e ateu, e a ciência, que era o que iria unir todos os pormenores e nos dar uma resposta mais técnica neste meio de caminho, muitas vezes foi deixada de lado. E a gente ouviu muito achismo, né? Muito achismo de ambos os lados, tá? Não estou falando aqui de um viés ou outro. E esses achismos prejudicaram a informação científica concreta de chegar na população. Porque, infelizmente, hoje nós ainda temos muitas pessoas que acreditam cegamente naquilo que eles ouvem de uma liderança política ou religiosa que não servem à ciência. Mas aí a gente ouvia, né, líderes religiosos dizendo: não vacinem as pessoas, tem um chip, tem isso, tem aquilo. A pessoa não ia atrás de uma busca, né, de um conhecimento científico, porque se aquele líder está falando e ele é quase que, né, uma semidivindade aqui na Terra, eu vou crer nisso. E isso nos trouxe um problema científico, que foi a baixa dose das vacinas, que hoje a gente vê que esses efeitos colaterais que eram tão difundidos não aconteceram em tão larga escala assim como alguns grupos propagaram. E aí, né, só que muita gente já foi contaminado com essa informação, né? Eu gostei do termo que a Marta usou aqui, rasa. Foram informações rasas que foram passadas, que nem sempre eram 100% equivocadas, mas que de maneira rasa contaminam o pensamento de quem ouve aquilo sem uma busca mais profunda, fazem com que essas pessoas tomem conclusões que não são científicas, são políticas ou religiosas. E isso nos trouxe um dano social, por exemplo, pensando em pandemia. Eu acredito assim, quando a gente olha a pandemia, que é o exemplo mais recente, a gente tem a questão da histeria coletiva,
E eu percebo que tantas as posições políticas quanto religiosas, elas acabam se aproveitando exatamente pelo não saber, pela nossa ignorância quanto o que teria de vir, né? Quando chegou 2020, a pandemia, a gente não sabia quanto tempo ia decorrer da pandemia, a gente tinha estimativas curtas, outras mais longas, mas eu percebo que faltou sabedoria, como foram conclusões rasas, como a Marta colocou, como o Lucas colocou aqui, né, a questão faltou humildade, né, de reconhecer, olha, a gente, em vez de dar um apoio, vamos crescer junto, aquela coisa da briga de egos, como você falou. E isso não é novo, né, na história, né, você percebe que essa manipulação, ela vai acontecer, e que a gente tem que tomar cuidado porque envolve a questão da neutralidade científica. Aí eu te faço uma pergunta, tá? Porque a gente todos nós temos posicionamentos, né, a respeito de várias coisas. Você, enquanto indivíduo ali, Júlia, você tem as suas preferências, o seu gosto, e isso é absolutamente natural. Você acredita que aí envolve duas questões importantes, porque a fé é algo de cunho pessoal, mas também conduz a sua vida. E a ciência é a sua profissão. Mas você acredita em neutralidade científica? Eu acredito que depende muito da área da ciência onde ela está sendo feita. Mas, quando a gente pensa em ciência séria, envolve, por exemplo, verba. E a partir do momento que a gente tem dinheiro envolvido, né, a gente já sabe que o ser humano é corruptível. Então, eu acredito que existem áreas da ciência onde a maior parte dos cientistas envolvidos ali tem tanto comprometimento com uma resposta rápida para a questão que a neutralidade científica existe. Eu digo isso porque eu acompanhei de perto o desenvolvimento de um fármaco para substituir um tipo específico de quimioterapia lá na Unicamp, e que eu via, assim, de verdade, naquele laboratório, aqueles professores não tinham nenhum outro viés e nenhum outro interesse senão melhorar a vida desses pacientes que precisavam receber esse fármaco. Porém, existiam muitos outros que declaradamente estavam correndo por uma patente. E eles queriam a patente porque eles sabiam que eles iam ganhar muito dinheiro com aquilo. E a partir do momento que eu tenho qualquer visão além do bem da ciência e servir a população, que é o papel da ciência, a neutralidade ali ela fica um tanto quanto, né, enviesada. É difícil a gente dizer que existe neutralidade científica 100%. Quando a gente pensa, por exemplo, em alimentos transgênicos, a gente sabe hoje que a Monsanto, que é uma das principais fornecedoras de sementes transgênicas para o mundo, teve ratinhos com mutações sérias após o consumo dessas sementes, e esses dados se perderam e nunca foram publicados. Então, quando envolve grandes agricultores, a neutralidade científica fica um pouco de lado. Mas eu vejo que, principalmente quando envolve saúde e saúde pública de maneira geral, a neutralidade científica ela funciona muito melhor. Eu acho que até porque esses dados serão mais expostos, né, ao público, e por conta disso os cientistas acabam se mantendo mais neutros. Então, em outras palavras, né, se a verba é pública, então mais neutralidade. Se é privada, deixa para lá alguns dados, né? É basicamente isso. Na verba pública a gente tem que prestar muita conta, então acaba que a gente é mais obrigado a manter essa neutralidade. Eu perguntei essa questão da neutralidade científica porque quando a gente pega análise de dados, quando a gente pega o método científico e vê lá o ponto final do método científico, que é você ter a tese, né, e você deixar os seus pares fazer a crítica, e aí você tem as publicações, você tem o mesmo dado sendo analisado em interpretações diferentes, né, e as interpretações diferentes, elas vão muito pela questão pessoal. Pegar um exemplo, a gente, né, que foi formulado lá pelo Lamaitre, que é um padre, né, e ele fala que o universo ele teve um começo,
E aí vem aquelas coisas que são mais teológicas e filosóficas, né? Ele explica como, mas não o porquê. E daí, lógico, porque a inferência lógica de Deus, ela é plausível, né? É uma crença plausível, racional e também lógica. Por que não? E aí você pega o mesmo cientista que está vendo o mesmo dado, que nem o Richard Dawkins, né? E fala, não, na verdade, isso foi de forma aleatória. Inclusive tem um livro do Lawrence Krauss chamado Um Universo que Veio do Nada. Eu falo da neutralidade científica porque às vezes é muito difícil, na hora que a gente vai emitir a nossa opinião, analisar o dado, né, a gente se manter imparcial. É lógico, se eu estou sendo pago, eu tenho que falar o dado e não passar minha posição. Né, mas é interessante quando a gente observa isso, porque lógico, você é a nossa, está conduzindo o nosso live, estou falando demais já, mas Imagina. a neutralidade científica eu acho uma das questões mais interessantes, e quando fala de fé e ciência é muito difícil às vezes a gente deixar de emitir a nossa opinião. Sim, até porque eu penso, por exemplo, que existem dados que claramente não serão explicados cientificamente. E aí entra na questão do milagre. E aí, um cientista cristão reconhece isso como milagre. Um cientista não cristão reconhece isso como uma falha do processo do método científico. Então, a neutralidade fica difícil ali. E a gente aproveita, né? O pastor Lucas fez um comentário aí, porque a gente está falando de origem do universo. Eu dei o exemplo do Big Bang, mas como nada é planejado, tudo aleatório aqui. Mas a questão, eu falo, não é nada por acaso, né? Deus está conduzindo. Mas o pastor Lucas colocou aí, né? A origem do universo. Há mais dúvidas ou certezas pelo método científico sobre a origem? Então, quando a gente pensa em método científico, as respostas da teoria de Einstein são muito boas para a origem do universo. Cientificamente, eu estaria mentindo aqui se eu dissesse que não. O grande problema não é nem a origem, mas sim a organização desse universo. Então, a origem dele, através de uma expansão, que a gente usa explosão de maneira equivocada, né? Não foi explosão, foi expansão. A origem dele, através de uma expansão, cientificamente faz muito sentido. O grande problema é a organização, porque as moléculas que foram formadas nessa expansão tendem ao caos e à desordem, e não à ordem. E aí, quando a gente vê essas moléculas formadas tendendo a uma ordem, a gente vê que existe ali, sim, uma mente superior ao que puramente a ciência poderia nos explicar para a formação do universo. Então, é por isso que, mais uma vez, eu acredito que são complementos, né? A teoria científica talvez explique o como aconteceu e a teologia explique a causa do acontecimento. Então, eu creio que a causa desta primeira grande expansão do universo pode ter sido a única coisa eterna que já existiu. Coisa, ficou péssimo isso, né? Mas o único ser eterno que já existiu neste universo, que é Deus, que deveria progredir para o caos, mas progrediu para a organização. Eu vejo que uma coisa não anula a outra. Aquilo que o método científico explica pela teoria da relatividade de Einstein, muito bem explicado para o início do universo, só tem a sua formação final de tudo no seu devido lugar, como deveria ser, quando tem ali, né, o transcendente de Deus atuando. Então, sim, o universo é um milagre, né, justamente porque essa organização é milagrosa. Cientificamente, ela não seria possível. Mas a origem dele, a causa primeira, enquanto uma expansão, cientificamente faz muito sentido. E isso leva a duas perguntas, então vou fazer uma e depois eu faço a outra, tá? Você tinha citado a questão de como cientistas eles interpretariam um milagre, né? Mas cientista acredita em Em milagre? milagre? Depende. Mas eu vejo que existe sim
uma grande tendência dos cientistas tirarem o seu de jogo quando eles percebem que existe um fenômeno ali que não tem uma explicação científica. Alguns se recusam a chamar de milagre. Eles chamam de ponto fora da curva, de fora das estatísticas, mas esses são nomes que eles encontraram para não chamar de milagre, mas eles entendem sim e compreendem que existe um fator que atua na ciência e que não está sob o controle dos cientistas. Em especial quando a gente fala de saúde, por exemplo. Inclusive, existem pesquisas científicas que mostram como pessoas que têm fé estão mais propensas a terem um caso fora das estatísticas do que pessoas que não têm fé. Ou seja, nada mais é do que uma comprovação que pessoas que têm alguma fé, e essa pesquisa não é fé cristã, tá, gente? É fé, né, qualquer tipo de fé. Eles mostram que existe, sim, uma maior probabilidade de algo inesperado acontecer do que para aquelas que não acreditam em nada. Então, de certa forma, o cientista ele admite a ocorrência de fatores os quais ele não tem capacidade de explicar, e se ele não tem capacidade de explicar, a gente chama de milagre. Ele pode até dar outro nome para não dar o braço a torcer, mas a gente sabe que é isso. É o que a Marta falou aqui, né? O fator extraordinário, é isso mesmo. E aí, isso me leva a uma outra pergunta, porque a gente está falando de milagre e a mente começa a funcionar de uma forma incrível, né? Quando a gente começa a falar dessas coisas que são extraordinárias, o universo, a riqueza do universo, as leis da física. Você, como biólogo, acredito que você deve ficar fascinada com a complexidade de uma célula, né? E é o universo que é uma célula, o que mostra a grandiosidade de Deus, né? Não só a grandiosidade, soberania e controle. Mas você acha, eu vou fazer essa pergunta em dois sentidos, e aí você acha que a ciência um dia ela pode provar a existência de Deus, ou você acha que em alguns momentos, em algumas linhas ela já conseguiria fazer isso? A questão que você colocou, o cientista não dá o braço a torcer, né? Porque você considerar, por exemplo, o transcendente, eu percebo talvez na área da filosofia, que a gente não trabalha com provas, mas a gente trabalha com argumentação, é que às vezes a pessoa, o fato de existir, Deus incomoda por você ter que dar conta da sua vida a alguém. Mas você acha que a ciência ela já consegue provar a existência de Deus? Ou ainda você acha que ela vai provar de uma forma mais objetiva? Bom, primeiro, minha opinião pessoal sobre isso é que Deus não precisa ser provado porque ele é. E a gente não precisa provar aquilo que é, né? A lei da gravidade, ela precisa ser descrita por Newton, mas não provada por Newton, porque ela existe e ponto. Essa é a diferença de uma lei e uma teoria na ciência. Aquilo que é só precisa ser descrito, não precisa ser provado. Então, eu penso que, primeiro, quando a gente traz para o campo teológico, querer que a ciência comprove a existência de Deus é negar tudo aquilo que diz em Hebreus 11:1, né? Que a sua fé é a certeza das coisas que a gente não vê. E porque ele é o grande eu sou. Porém, quando a gente fala de ciência, existem sim muitas questões que levam à compreensão de um design, de algo superior e soberano que guiou algumas situações para que elas acontecessem no universo. E se eu tenho algo que guia, que vai além da compreensão científica, o que existe ali é Deus. E algo que a gente precisa pensar aqui é que justamente a ciência ela trabalha com o método científico. E o método científico só se aplica para aquilo que eu consigo ver. A Marta deu um exemplo super legal aqui, que ela falou, né, que o pastor Kennedy conta que ele chegou na Costa do Marfim e as pessoas ficaram com medo porque elas nunca tinham visto um homem branco, elas não sabiam o que era aquilo.
E a ciência, ela se assusta diante do desconhecido também, porque ela só sabe, entre aspas, trabalhar com o método científico. O que sai disso é divino. E aí, para a ciência, talvez seja difícil admitir, né, lançar um artigo do tipo Deus existe, né? Deus não está morto, como a gente vê lá no filme, mas existem sim muitas limitações científicas que só são explicadas com algo maior, e esse algo maior a gente chama de Deus. Fizeram essa pergunta para o Richard Dawkins. Eu citei o Richard Dawkins aqui, é a segunda vez que eu faço, porque ele estava participando de um documentário que cientistas que se depararam com os dados, né, e os dados apresentavam um design inteligente por trás. Estamos falando de biólogos, astrofísicos, pessoas que trabalham com essa parte mais empírica. E fizeram a pergunta para o Richard Dawkins se era possível um design inteligente. E o que surpreende, por não aceitar o transcendente, que ele prefere falar que o universo pode ser criado, a Terra pode ter sido criada por alienígenas. E olha, gente, está falando de um cara que é um dos maiores biólogos do mundo. Ele prefere acreditar que nós somos criações de um alienígena do que aceitar que, por exemplo, os dados apontam o design pela ordem, né? A filosofia chama isso o argumento da sintonia fina. As coisas são tão milimetricamente detalhadas e organizadas que seria impossível a gente negar o design. E aí o Francisco ele fez uma pergunta que eu acho muito legal. A gente está falando do milagre, e queira ou não, falar da existência de Deus e da nossa existência por si só é um milagre. Você acha que o milagre poderia ser tudo aquilo que a ciência humana ainda não alcançou? Sim, sem dúvidas. Eu acredito que Deus criou as leis da natureza e as leis da física para que essas leis servissem a nós. Pensa só um mundo sem gravidade. Ele não seria bom para nós seres humanos. Um mundo sem irradiação de calor do sol. Ele não seria bom para nós seres humanos. Então Deus, ele cria as leis da física e da natureza para que elas sirvam à existência humana e à existência da vida, mas ele não se limita a essas leis. Nós estamos limitados a ela, porque elas foram criadas para nos servir. Mas o criador dessas leis não se limita à sua criação. Então, ele pode agir em tudo aquilo que a ciência humana ainda não consegue manipular. E eu acredito que muitas vezes milagres podem acontecer na medicina, por exemplo, para que os médicos reconheçam a possibilidade da cura daquela doença e corram mais atrás daquilo para que eles arrumem um meio humano de fazer aquela atuação que primariamente precisou acontecer através de um milagre. Porque esse milagre ele gera inquietação. O médico vai querer entender o porquê daquela cura e talvez esse seja o dedo de Deus para que eles consigam encontrar a cura para essa doença, por exemplo. Tá. Você falou do médico e isso me lembrou muito a ideia do... A gente tem um fenômeno na neurociência que é a experiência quase morte, né? Que é uma coisa muito discutida na ciência. Porque se nós tivermos uma visão materialista de que nós só somos matéria, existe uma problemática, né, que a gente tem que resolver através do método científico. O que a neurociência diz sobre... Porque assim, a gente tem uma natureza trina, segundo a teologia. E aí o materialista vai falar que ele é reducionista, né? Vai falar que tudo se resume à matéria, então só se resume ao cérebro. Mas a Bíblia, aí entra o primeiro conflito, né? De materialismo e aí o cristão que acredita num ser trino. Como é que a gente resolve essa problemática? Olha, isso é algo muito interessante, porque a neurociência ela tem uma explicação para isso, e uma explicação bastante científica, mas que condiz muito com essa, né, capacidade que nós temos de nos dividir em 3 setores. E acho que isso é algo incrível, porque ele fala justamente que nós somos a imagem e semelhança de Deus por esse motivo, pela nossa natureza trina. E a neurociência ela tem a teoria do cérebro trino. Ela diz que o nosso cérebro
se subdivide em 3 grandes regiões de atuação. O primeiro deles é conhecido como cérebro reptiliano, que é aquele que garante o funcionamento do meu corpo. Então, ele garante o coração batendo, o pulmão funcionando, e ele é instintivo, ele vai fazer com que eu me proteja em uma situação de perigo. Ele chama reptiliano justamente porque ele está presente desde os répteis quase que intacto, né? Todo ser vivo vai ter essa capacidade de se proteger numa situação de perigo e manter sua sobrevivência. O segundo cérebro é o cérebro emocional. É aquele cérebro que nos conecta com quem nós somos, para que eu compreenda o que eu sinto, mas principalmente fornece ao ser humano uma capacidade que nenhum outro ser vivo tem, que é a empatia, a capacidade de se conectar com o outro de maneira tão profunda que essa conexão profunda com o outro me faz desejar que ele também esteja bem. Então, eu fico mal se eu vejo o outro triste, porque eu sinto essa conexão com ele. Tem uma região do nosso cérebro própria para isso. E o cérebro racional, que é aquele que faz a gente aprender a ler, escrever, calcular, decorar datas. E essa natureza trina que é trazida, e esse é o nome mesmo, tá? Cérebro trino, que é trazido pela neurociência, condiz muito com a nossa capacidade trina, que a Bíblia diz que nós somos corpo, então é o cérebro que cuida do corpo, alma, que é essa parte que cuida, então, das nossas emoções e das nossas relações sociais. E olha o mais interessante, o nosso espírito estaria associado ao nosso cérebro racional, porque a gente precisa de racionalidade para que a fé cristã exista. Isso é algo extremamente interessante da gente conectar, porque isso me mostra que a fé sai do puramente emocional, porque esse emocional é a minha conexão com o outro, segundo a neurociência, e a fé passa, então, para a racionalidade. E eu preciso de racionalidade para ter fé. Eu preciso estudar e compreender o porquê que eu acredito nessa fé cristã, nesse Deus cristão, e não em nenhum outro que já foi descrito pela história. Então, a neurociência, ela trabalha já com essa possibilidade de corpo e alma. Isso já é uma verdade neurocientífica. O espírito ainda existem algumas brigas, mas quando a gente faz essa correlação com o cérebro trino, a gente consegue perceber que existe sim essas 3 instâncias explicadas pela ciência também. Você sabe que isso também tem um debate no meio teológico sobre tricotomia e dicotomia, né? Ainda há o debate sobre como funcionaria essa relação, principalmente no campo alma e espírito, né? Mas é interessante porque quando a gente pega a filosofia, tem um cara que eu vou citar aqui, que você gosta muito, que é o Platão, né? Que ele foi o primeiro a criar a teoria da anamnese, né? Que a mente, né? Ela seria imaterial, o que de fato era uma coisa, para a época, era muito avançado. E Paulo trabalha isso também de uma forma muito bem. A Bíblia usa a palavra alma muito no sentido da razão e da immaterialidade de consciência. E isso me faz a pergunta, como é que é a neurociência? Porque eu sei que você trabalha muito com neurociência, Júlia, e a neurociência ela é um dos campos mais fascinantes que a gente tem hoje, porque ele está em expansão e a mente ela é muito profunda e nos dá muito da riqueza daquilo que Deus criou. Mas o que a neurociência diz sobre o relacionamento, o nosso relacionamento com Deus, as nossas emoções, os nossos sentimentos? Porque a gente sempre acredita que a razão e a emoção são coisas distintas, né? O senso comum nos ensina isso. Mas o que é como a gente relaciona a fé com a neurociência, mais especificamente nessas questões? Bom, hoje a neurociência já comprovou que razão e fé não podem existir de maneiras separadas no nosso cérebro. Não existe racionalidade sem emoção, ainda que a emoção seja o ódio, mas ela tem que estar ali para que a racionalidade exista. Isso é algo muito interessante da gente pensar, porque a neurociência ela aponta para a capacidade que a gente tem de se conectar
com o outro e com o divino. Inclusive, foi descoberto já qual é a região do cérebro que atua especificamente quando nós estamos em oração ou em momento de culto, que é a glândula pineal. Então, a neurociência, ela aponta quais são as ativações cerebrais que existem quando eu me conecto ao que eu tenho como fé. Né? Claro, a neurociência ela não estuda a fé cristã especificamente, mas ela estuda o que acontece nesse cérebro quando eu me conecto com o objeto da minha fé. Então, ela não nega a existência de algo transcendental para que eu possa me conectar com aquilo, e além disso, ela percebe os efeitos positivos no cérebro das pessoas que praticam algum tipo de religião, né? Inclusive, aumento da massa cerebral cinzenta, que é onde a nossa racionalidade fica. Então, foi comprovado que a prática religiosa constante aumenta a nossa capacidade racional, o que contradiz o que todos os haters do cristianismo dizem, né? Que quanto mais Bíblia você estuda, mais burro você fica. É justamente o contrário. A neurociência comprova que essa conexão com o divino aumenta a sua capacidade racional, o que nos mostra, né, nos aponta muitas questões bíblicas, porque quanto mais eu conheço a Deus, mais eu controlo o meu temperamento para não viver mal com os meus irmãos. Para viver em paz com todos, eu preciso domar o meu emocional e aumentar o meu racional. O que a Bíblia diz que a gente tem que fazer para alcançar isso? Oração, uma vida devocional e conexão com Deus. Então, a neurociência comprova aquilo que a Bíblia já nos dizia de forma prática como fazer. Ela vem e diz, funciona mesmo. A ciência dá ali, né, o check, o selinho de aprovação daquilo que a Bíblia dizia. Você sabe que o pessoal acreditava, né? Você falou do QI, que quanto mais cristão você fosse, menos QI você teria. Inclusive, isso foi algo de estudos. Você falou que a massa cinzenta ela aumenta, né? Mas eu percebo que há muita resistência, tá? Primeiro, por parte de muitas pessoas que são da ciência, em relação ao cristianismo, mais especificamente, porque o cristianismo é uma religião rica em informações, não apenas nos aspectos espirituais, que são importantes para a gente compreender, mas na cosmovisão como um todo, né? De ciência, sociedade, por aí vai. E isso me dá uma pergunta, porque a gente está falando de biologia, a gente está falando de ciência, de neurociência, mas trazendo para nós cristãos, tá? Qual é o motivo que você acha que os cristãos devem orar pelos cientistas? Porque eu acho isso importante. A gente está vendo, você está mostrando que a neurociência ela comprova a importância de uma vida espiritual. Em contrapartida, a gente tem muitos cristãos que não oram nem por si mesmos, né? Então, por que você acha que os cristãos hoje... Porque agora eu tenho o hate do cristão em relação à ciência, por causa do que a gente falou anteriormente da política, das questões ideológicas. Então, a ciência se torna uma inimiga, né, no imaginário de muitos evangélicos. E o que eu acho problemático, sendo que o próprio cristianismo forneceu a ciência. Por que nós deveríamos orar pela ciência? Bom, em primeiro lugar, eu acho que um grande questionamento que surge dos cientistas para os cristãos, né, para a gente começar a pensar nesse porquê de orar, tá, então cadê o seu Deus? Por que ele está permitindo que tudo isso aconteça? Por que o seu Deus não acaba com a pandemia? Por que o seu Deus não acaba com a fome no mundo? E isso é uma coisa que gera uma lacuna muito grande. Porque para ele entender o porquê tudo isso acontece no mundo, e ele tem que usar o superpoder da ciência para arrumar, ele precisaria entender a base da nossa fé, que é todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o pecado original fez com que algo que foi criado para ser perfeito e andar em sincronia tivesse essa sincronia quebrada. E o que explica a fome, a doença, a pandemia, a dor e a morte no mundo é
o pecado original do cristão. Então, em primeiro lugar, eu preciso orar para que os cientistas tenham esse entendimento de que não é o caos no mundo que afeta a existência de um Deus, né? Mas sim as escolhas humanas erradas que nós fizemos, que os nossos antepassados fizeram, que afetaram essa ordem. E em segundo lugar, porque nós nos beneficiamos da ciência. Então, orar para que Deus dê capacidade, recursos, porque a gente sabe que hoje a ciência é uma área de poucos recursos, então para que Deus dê sabedoria, recurso e saúde. Para os cientistas, é um meio de ajudar a humanidade. Quando a gente pensa, por exemplo, que a ciência consegue produzir plantas que se reproduzem mais e muito mais barato, isso pode ser usado para erradicar a fome em alguns lugares do mundo. Então, é a ciência servindo a um bem maior, onde o cristão talvez não consiga atuar de maneira direta, mas ele pode ajudar em oração para que esses avanços aconteçam. E para além disso, porque existe uma ordenança bíblica de que a gente é a mão, o braço e o olho de Deus nessa terra, enquanto ele não está aqui presente de maneira física, né? E a gente tem que cumprir essa ordenança para quem quer que seja, inclusive para os cientistas. Então eu vejo que orar por todos é bíblico, mas orar pelos cientistas é orar para que avanços que vão melhorar a vida dos seres humanos que são amados por Deus e são filhos de Deus, é nossa obrigação. Teologicamente, a gente fala que Deus trabalha de forma transcendente, né? Ele pode operar milagres, porque está tudo debaixo da vontade dele, e também Deus trabalha de forma imanente, né? Ele pode usar pessoas, né? Eu creio que aquele cristão que deseja ser cientista, ele tem que entender que ele pode ser um instrumento na mão do Senhor muito poderoso. E assim, a gente está indo para o final, mas eu lembro de uma garota com 15 anos que perguntou o que fazer da vida, né? Se ela fazia biologia ou se ia fazer engenharia de alimentos, né? E essa garota se transformou em uma das grandes cientistas que eu conheço, que é você. E hoje eu te devolvo aquela pergunta que você fez quanto tempo? Já 10 anos? Mais, né? Mais de 10 anos. 28. Aí, é verdade. Já. Faz 13 anos, né? Qual é a dica que você dá para um cristão se tornar cientista? Primeiro, ter a convicção da sua fé. Quando a gente não tem convicção da sua fé, a ciência, um amigo, uma série, uma música que você ouve abala aquilo que você acredita. Então, hoje eu vejo que não é a ciência que afasta de Deus, é a falta de fé que afasta de Deus. A ciência, muitas vezes, na vida de um ex-cristão cientista, foi só a desculpa que ele precisava para as dúvidas que ele tinha. Então, principalmente, cuidar da nossa vida espiritual, ter convicção da nossa fé e praticar o tempo todo o ouve de tudo, retém o que é bom. Ninguém é infalível. Cientistas são seres humanos. Se eles são seres humanos, eles vão falhar, eles vão cometer erros, eles vão falar inúmeras baboseiras. Eu preciso pegar disso tudo aquilo que é útil para o meu dia a dia profissional e deixar de fora o que não é. Se a gente for ver a fundo, todos os debates científicos que nos afastam da ciência não fazem nenhum sentido para o dia a dia prático de um cientista. É debate vazio. Então, se eu entendo que esse debate vazio não precisa me afastar da minha fé, e se eu não quero entrar nele, ele não me torna um cientista pior do que nenhum outro, eu consigo, né, fazer com que ciência e fé coexistam de maneira tranquila na carreira, na vida, no dia a dia. E eu entendo que existem debates que são pormenores. Eu vejo, assim, por exemplo, né, um grande debate que a gente é: a Terra foi criada em 6 dias, em 6.000 anos, em 6 eras. Isso, hoje, não muda a nossa fé em quem Deus é,
o tempo que ele levou para fazer isso não faz com que ele seja menos perfeito por ter feito. Isso hoje, na ciência, não afeta profundamente nenhuma questão também, né? Então eu tenho que colocar as coisas, dar para ela o tamanho que elas devem ter na minha vida. Eu acho que essa é a principal dica. Nossa, fantástico, Juliana. Você deu exemplo aí do criacionismo, né? E hoje, até a própria teologia, você tem criacionismo da Terra Nova, tem criacionismo da Terra Antiga, você tem hebraístas que estão discutindo e debruçando sobre o significado das palavras de Dias em Gênesis, e isso nunca impediu ninguém de produzir, né? Em ciência e nem teologia, ou muito menos de ser um ótimo cristão atuante, né? Então, acho que isso é a grande beleza da questão, né? Acho que você é um exemplo, né? Você é cristã, você está envolvida aí no Ministério de Jovens, e em outros ministérios também, é professora, é produtiva cientificamente, e isso serve de alegria para a gente, né? E orgulho, né? Que é bom ver no nosso meio pessoas se despontando e se desenvolvendo e crescendo e se destacando, né? Então, que Deus te abençoe muito. Eu vou antes de eu encerrar, vou perguntar, alguém que tá nos assistindo, tem alguma pergunta para a Júlia? Agora é o momento. Porque se ninguém tiver, eu vou concluir. E Júlia, agradeço muito, viu? Nossa, Eu obrigado. que agradeço a oportunidade, foi muito bom, né, É, poder discutir ciência e fé com pessoas que estão dispostas a ouvir os dois lados sem atacar nenhum deles. Acho que essa é a beleza disso, né? A gente conseguir conversar sem brigar. sim, não, e eu acho que a Bíblia fala para a gente não se desenvolver em vãs filosofias e discussões, né, em debates infrutíferos, né? É lógico que ele tem um contexto, mas eu acho que se aplica o princípio a muita coisa. Eu acredito que tudo que a gente puder fazer para somar e se aprofundar, para crescer na fé, é extremamente importante, né? Então, agradeço porque você é a primeira pessoa a participar da nossa live da CTBL. Está na história agora, ficou na história. Está inaugurado, que venham Né? muitas outras. E lembrando que você também é a nossa professora da CTBL de Ciência e Bíblia, então esse vídeo vai estar no YouTube, né? E as pessoas vão poder ter a oportunidade. E assim, agradeço o pessoal que participou com a gente, está nos assistindo, fizeram participações extremamente importantes. Tá tudo em casa, né? Tá tudo bem. E Júlia, que Deus abençoe, que continue te dando sabedoria, discernimento aí na sua caminhada. Você é um exemplo para todos nós. E é isso, estamos encerrados. Obrigada, pessoal. Foi muito bom poder compartilhar um pouquinho desse assunto com vocês.